Olá, mais uma entrevista sobre a atuação do farmacêutico na indústria. Hoje temos a Lorena Mafra, do NUPLAN, que é o Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Luísa Santos, do LAFEP, que é o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco. Ambos são laboratórios oficiais. Hoje quem vai conduzir a entrevista é a professora Gisele Holanda, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, bem-vindas, meninas, boa tarde. É um prazer, ter vocês, reencontrar vocês, apesar de ser no virtual. E, além de tudo, também é um prazer falar com duas farmacêuticas que estão em laboratórios tão importantes para o SUS e para o Brasil. Tá? Só para apresentar, a professora Lorena é professora adjunta do curso de farmácia. Desde 2014, Lorena assumiu a vice-direção do NUPLAN, que é uma subunidade da UFRN, é uma indústria que está ligada à UFRN. Luísa Santos, também farmacêutica formada pela UFRN, desde 2014, está no LAFEP e atualmente trabalha como analista na qualidade industrial do setor de garantia de qualidade. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Bom, então, eu gostaria inicialmente de agradecer, o convite, professora Gisele, que foi minha companheira de graduação e de pós-graduação, é um grande prazer estar aqui. Eu sou a professora Lorena, fui formada pela UFRN e hoje sou professora da disciplina de farmacotécnica no curso de farmácia e desde 2014 estou na gestão do NUPLAN, que é um laboratório oficial, ou seja, uma indústria que pertence a uma entidade do governo, no caso da gente, pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e desde 2014 eu estou nessa função de gestão desse laboratório. O NUPLAN é um laboratório que tem na sua expertise, a produção de medicamentos sólidos, exclusivamente para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente faz parte de uma rede de laboratórios oficiais, onde o LAFEP também faz parte, alguns laboratórios que estão aí no Rio fazem parte, como os laboratórios das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, próprio Farmanguinhos, e esses laboratórios têm como missão fornecer ao Sistema Único de Saúde alguns medicamentos e produtos, no caso também de biológicos, para que, na intenção de que o Sistema Único de Saúde fique menos refém de produtos importados, enfim. Então, a missão da gente é uma missão muito importante para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, e a gente tem trabalhado diretamente com o Ministério da Saúde nessas demandas, então, tem sido muito gratificante. É um desafio enorme, porque óbvio que a gente tem um componente político envolvido, então quando muda governo, a gente enfrenta algumas dificuldades, mas nesses 6, quase 7 anos que eu estou no NUPLAN, eu posso dizer que a gente tem conseguido caminhar com passos, apesar de não na velocidade que a gente gostaria, mas dar alguns passos que têm contribuído bastante com o Sistema Único de Saúde do país. Prazer, inicialmente é um prazer estar aqui revendo minha professora, Gisa, que também foi minha orientadora na época de iniciação científica na UFRN, e Lorena, que participei de algumas aulas dela, não lembro se já era efetiva na época, mas eu participei de algumas aulas. É um prazer estar conversando com vocês hoje. O que é que eu posso falar um pouco sobre o LAFEP, o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco? Acho que Lorena já falou sobre o que seria um laboratório oficial. É exatamente isso. Faço das palavras de Lorena as minhas. E falando um pouco sobre o LAFEP, ele é um laboratório público de economia mista, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, o LAFEP produz, além de medicamentos, também produz óculos, em atendimento às políticas públicas de saúde, e tem como cliente principal a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde. O LAFEP ele nasceu com a ideia de produzir medicamentos de baixo custo para atendimento ao Sistema Único de Saúde, e hoje ele é muito conhecido por ser o único fabricante do medicamento benzimidazol, o único fabricante mundial do medicamento benzimidazol,
utilizado para doença de Chagas, além de produzir antirretrovirais para tratamento de HIV e antipsicóticos através das parcerias de desenvolvimento produtivo, conhecida também como as PDPs. Eu, desde que entrei no curso de farmácia, já entrei na intenção de trabalhar com a parte de desenvolvimento de medicamentos, e especificamente eu queria trabalhar na área de biotecnologia. Eu já tinha isso bem definido na minha cabeça, assim, mesmo sendo muito jovem ao entrar na universidade, e eu queria trabalhar com a parte de genética, enfim. E assim eu fiz, né, eu fiz pós-graduação em biotecnologia, trabalhei na área de terapia gênica, e quando eu entrei para a docência como efetiva, acho que Luísa, quando ela foi minha aluna, ainda não era efetiva, mas quando eu me efetivei, né, inevitavelmente, nós docentes, a Giza sabe bem disso, professores da universidade, a gente não fica apenas com a parte de docência, pesquisa, a parte de gestão, inevitavelmente cai em nosso colo. Nunca foi a minha intenção, eu nunca achei que eu tivesse perfil, mas eu terminei caindo nessa área, e fui vice-chefe de departamento por 1 ano e meio, e logo depois assumi a gestão do Nuplan. Para mim foi uma grande alegria, porque, na verdade, a gente passou um tempo, desde a minha graduação, que o Nuplan ele foi interditado por alguns problemas. Na época que o Nuplan existia, muito tempo atrás, não existia nem a Agência de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, ela não existia ainda, e com o advento da vigilância sanitária, muitos laboratórios oficiais foram fechados, foram interditados, e o Nuplan foi um desses laboratórios. Então, eu tinha um grande sonho de ver o Nuplan funcionar. O Nuplan, ele faz parte da universidade, é o único laboratório oficial que faz parte, está dentro da estrutura de uma universidade, o que é um grande desafio também, porque a gente tem que manter as atividades acadêmicas dentro de uma indústria, isso não é fácil, né, mas existia esse grande sonho, e aí, quando me surgiu o convite, para mim foi uma grande alegria, apesar de que eu não achava que eu fosse passar tanto tempo. Eu queria mesmo era ir lá para baixo, participar da parte de desenvolvimento, produção, mas enfim. Então, eu estou nessa área de gestão já esse tempo todo, ainda continuo achando que eu não tenho muito perfil, mas o povo continua insistindo, achando que eu tenho, e eu continuo lá, porque eu acho que a gente ainda tem muitos passos, a gente já conseguiu construir muitas coisas, né, nesse tempo que eu estou, a gente já conseguiu certificação, que na época que eu entrei a gente não tinha CBPF ainda, então hoje a gente já tem CBPF, hoje a gente também tem as parcerias para o desenvolvimento produtivo, como o LAFEP tem, hoje a gente tem 5 projetos aprovados no Ministério, estamos já fornecendo um dos medicamentos, já temos possibilidade de fornecer outros 2, através dessas parcerias, então assim, o caminho ele está sendo trilhado, e eu realmente consigo perceber que a gente tem conseguido dar esses passos, né? Não é fácil, como eu falei, essa trajetória, ela não é uma trajetória, como o Giza mesmo falou no início, assim, não é algo que, ai, que lindo, você chegou nessa área e está saindo bem, é muito fácil, é muito bom, não é assim, né? Eu não sou muito política para trabalhar na parte de gestão, sou muito mais técnica, mas aí a gente consegue, junto à direção, fazer todo esse trabalho, né? Eu continuo tendo, para mim, um perfil muito técnico, eu gosto muito da parte de desenvolvimento, de pesquisa, eu continuo docente, continuo fazendo pesquisa na universidade, continuo orientando alunos, mas a parte de gestão também tem me encantado, porque eu vejo que as coisas podem acontecer a partir do momento que você consegue fazer com que elas aconteçam. Então, assim, foi uma trajetória que não foram só flores, mas que eu vou dizer, vale muitíssimo a pena, né? Apesar de todo o componente político, como eu já falei, que eu não estou aqui querendo trazer partido, nem governo, nada, só estou dizendo que quando há uma mudança de ministro, uma mudança de secretário, há uma mudança da política pública de saúde, e a gente sofre, né, Luísa deve passar por isso também, porque assim, a gente tem alguns projetos aprovados, e quando entra um novo ministro, ele nem sabe o que é que está se passando, muitos ministros nem sabem, nem conhecem os laboratórios oficiais. Então, eu lembro, em 2014, no ano que eu entrei, a gente teve 4 ministros diferentes. Então, você imagine que no ano que eu entrei, em 2014, e era outro governo, não era esse, então não tem nada a ver com o tipo de governo, mas assim, mudou a política, é difícil.
Mas não é impossível. Então, assim, somos, eu acho, se eu não me engano, hoje, 23 laboratórios oficiais. Esses 23 são sobreviventes, né, depois de toda a modificação sanitária que já existiu. E a gente tem conseguido, sim, atender o Sistema Único de Saúde, e com todas essas dificuldades, nós temos conseguido fazer a nossa parte. Trajetória, né, o que me fez já pensar em indústria foi desde a época do ensino técnico no IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e eu fazia o técnico em alimentos nesse instituto, e aí foi como eu conseguia entender um pouco do que era indústria. Não eram indústrias muito grandes, mas eu tive acesso a pequenos trabalhadores, na maioria deles eram laticínios, e aí tive a oportunidade também de fazer uma iniciação científica, análise microbiológica de queijos, e aí foi despertando o interesse pela área analítica também. Em seguida, já entrei na graduação na UFRN, né, no curso de farmácia, com essa vontade de continuar na área industrial, de ter mais conhecimento, podia ser tanto em alimentos quanto com medicamentos. E aí, dentro da graduação, eu não via muita possibilidade de continuar na área industrial, mas existiam algumas disciplinas eletivas, optativas, voltadas para isso, que seria a bromatologia, e acho que na época era operações farmacêuticas, o nome da disciplina. E foi aí onde eu comecei a ver as resoluções, as normas voltadas para boas práticas de fabricação, que eram bem semelhantes às boas práticas utilizadas para alimentos, então elas são bem semelhantes. E aí, nesse período eu já estava entrando também numa iniciação científica na UFRN, no LACID, Laboratório de Sistemas Dispersos, sob a orientação de Giza. Nesse período, consegui também fazer um estágio na indústria, que foi o LAFEP. Então, o LAFEP, ele semestralmente encaminha editais para algumas universidades, e foi a partir daí que eu consegui entrar nesse estágio. E enquanto eu estava lá no estágio, abri o edital para concurso do LAFEP também. E aí foi através do concurso que eu entrei no ano seguinte. Fiz um mestrado enquanto não era chamada para trabalhar, só que aconteceu tudo de uma vez só. Comecei a trabalhar como analista em qualidade industrial e o mestrado em ciências farmacêuticas. E estou no LAFEP hoje há 6 anos, né? Aí entrei em 2014 e sempre trabalhei na área de garantia da qualidade até então, fazendo várias atividades diferentes. Que aí eu posso, em seguida, explicar um pouquinho de cada uma. E você sobreviveu ao mestrado e ao emprego tranquilamente? Sim, foi bem difícil, foi desafiador, mas deu certo. Foram 2 anos bem complicados. Como Lorena falou, tem essa questão de mudança política, e aí existia na época uma limitação para quem queria sair da empresa para fazer a pesquisa, para assistir às aulas. E eu tive alguns impedimentos, realmente. Hoje a gente não tem mais essa estrutura, mas na época eu tive dificuldade para estudar, trabalhando ao mesmo tempo. Quais foram os grandes desafios para assumir os cargos que vocês têm? O que vocês tiveram que mudar no perfil? Lorena não tinha o perfil de gestão, mas assim, quais foram as adaptações que você teve que fazer no seu perfil? Porque eu acho que esse para você deve ter sido o maior desafio, né? Na verdade, eu continuo, né, no desafio. Para mim é um grande desafio me manter na gestão, porque eu continuo achando que o meu perfil é outro. Continuo achando que eu devo estar no laboratório e eu gosto muito, mas hoje eu vejo que a gestão, ela é importante. E, assim, eu acho que muito mais do que eu ter o perfil eu ver a necessidade de que alguém tem que fazer. E se ninguém está disposto, esse alguém está sendo eu, não vou ficar para sempre. Eu tenho alguns desafios, que primeiro, como eu falei, o Nuplan, ele está dentro de uma estrutura da universidade, o que é ótimo, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil,
Por quê? Porque, como a própria Luísa falou, existem muitas normas, a regulamentação para a indústria, ela é muito severa, e a gente não pode simplesmente abrir as portas e colocar um mundo de alunos ali dentro, porque nós somos universidade. E muitas vezes a gente tem é criticado pela própria universidade, porque a gente precisa manter essas exigências, né, cumprindo essas exigências, e eu não consigo abrir as portas como eu gostaria para toda a universidade, né? Então, esse é um desafio, é manter a academia dentro da indústria. É muito bom a gente ter os alunos envolvidos, é muito bom a gente ter docentes que possam nos ajudar, mas a gente precisa cumprir essas normas, né, que nos regulamentam. Então, esse é um dos desafios. Um outro desafio é essa questão política, e quando eu falo política, como eu falei, está relacionada à mudança de políticas públicas, e não a mudança de partido ou de governo, né? Como eu falei, dentro de um mesmo governo, num ano eu tive 4 ministros da saúde, esse ano também acho que a gente já está pelo 4º ministro, e a gente fica a depender das coisas, porque quem nos demanda, no nosso caso, é o Ministério da Saúde. Então, o nosso maior cliente é o Ministério da Saúde. Os nossos projetos, os nossos financiamentos vêm do Ministério da Saúde. Então, acho que o grande desafio, e fora isso, também tem a questão de, por sermos públicos, a gente enfrenta toda a dificuldade burocrática do serviço público. Então, eu comprar um equipamento, ou eu comprar uma matéria-prima, ou eu comprar qualquer coisa, não é simples como numa empresa privada, né? É muito difícil, é processo licitatório, a gente precisa de uma assistência jurídica, o andamento não é como a gente gostaria, então uma coisa que poderia estar pronta em 3 meses, a gente leva mais de 2 anos, e aí vem a questão dos questionamentos, por que é que você não conseguiu fazer isso antes? Então, eu acho que essas são as grandes dificuldades, né? E falando mais da indústria mesmo, a gente ainda é muito dependente de importação para tudo. Então, um bom equipamento eu não consigo comprar no Brasil, as matérias-primas a gente não tem, as farmoquímicas agora que elas estão começando a existir de forma mais presente no país, então tudo da gente vem praticamente importado, então é uma dificuldade, não tem sido fácil, né? As dificuldades, elas são muitas, mas muitas mesmo. Mas a gente, com os passinhos, um trabalho em equipe árduo, essa equipe já estava formada muito antes de eu chegar, eles já vinham andando com todo esse processo, eu sou apenas parte desse, né, e tenho muito orgulho de fazer parte, mas os desafios são enormes, mas a gente tem conseguido fazer com que as coisas caminhem, né, não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente tem conseguido dar os resultados no momento oportuno. Mas para você, a questão da mudança o desafio na mudança de perfil. Então, pessoalmente, qual é o seu desafio pessoal? Na verdade, quando assumi a vice-direção do Nuplan, estava me preparando para ir para um pós-doc, né? Então, assim, já foi, para mim, assim, eu deixei de fazer a coisa que eu queria para fazer algo que eu não queria, né? Então, foi difícil. Não foi fácil e não é fácil, porque foi uma mudança realmente eu sempre gostei muito da ciência, muito da pesquisa, muito de estudar, e você termina, quando você está na gestão, você sai um pouco disso, porque você precisa se dedicar a outras coisas, né? Você precisa ter relações com outras empresas, você precisa entender como é que funciona essa questão de relação com o ministério, com empresas privadas, questões contratuais, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Então, assim, para mim, realmente, esse é um enorme desafio. Eu tenho aprendido todos os dias. Vai fazer 7 anos que eu estou no Nuplan, e eu hoje, apesar de estar lá há 7 anos na vice-direção, não me sinto nem um pouco capaz, por exemplo, de ir para a direção. Por quê? Porque todo dia, para mim, é um aprendizado. Eu ainda estou me desafiando diariamente. Realmente, para mim, assim, eu acho que essa mudança foi o maior desafio que eu enfrentei, e eu continuo enfrentando todos os dias. Eu já, por várias vezes, me peguei me perguntando, assim, se eu não devia jogar tudo para o alto e voltar para o que eu sempre gostei muito de fazer, né? Mas eu acho que existe um dever social muito grande, porque a gente tem ali um compromisso de atender a população como um todo. Eu adoro ciência, adoro fazer pesquisa, mas eu, lá
quando a gente está trabalhando no laboratório oficial, a gente consegue ver o produto chegando no paciente, né? Você consegue ver ele, o paciente, recebendo o produto sendo tratado, e isso, para mim, faz muita diferença. Né? Não que quem faz pesquisa e ciência não tenha essa percepção e esse desejo, mas demora mais. Você, para ter um produto que você desenvolveu no mercado, você vai demorar aí séculos, né? Muito tempo. E você trabalhando na indústria propriamente, assim como a gente está, como eu e o Luiz estamos, a gente consegue ver o paciente sendo atendido. Então, acho que esse é o meu grande motivador, assim. Apesar do grande desafio, eu continuo, me mantenho na luta. E no final até gosto, sabe? Não é ruim, não. Não é ruim. A parte de gestão não é ruim. Eu só acho que eu gosto um pouco mais do outro lado. Vamos seguindo, então, enquanto tá dando certo. Então, pode ser que você tenha perfil e não saiba. Vai que é isso, Dado que você continua lá e, de alguma maneira, você gosta, pode ser que não você gosto, tenha perfil e não saiba, Sim. né? Eu acho que isso até, assim, já que é uma entrevista para uma disciplina de graduação, acho que, assim, é importante se saber o que quer, óbvio, você já chegar, ter um perfil traçado, mas é importante se dar a oportunidade de fazer outras coisas, porque você pode se surpreender, né? No meu caso, eu me surpreendi muito, porque eu não imaginava que eu fosse ficar tanto tempo na gestão, e eu até já disse, eu saindo de lá, eu acho que eu estou hoje com acho que 12 anos de UFRN, dos meus 12 anos de UFRN, 8, 9 anos eu estou na gestão. Então, assim, eu nunca tive intenção, mas eu meio que me encontrei. Não é uma coisa que eu amo fazer, assim, mas eu estou realizada assim. E foi uma oportunidade que eu nem imaginava que eu deveria ter, né, aceitado. Então, eu acho que tem que se dar a chance, apesar de você saber o que quer, o desconhecido também, às vezes, nos surpreende. Lu, e você? Quais foram os seus grandes desafios nessa trajetória, né? Foi fácil? O que para você pesou muito? Você que teve que sair da sua cidade, né? Sair do seu estado para assumir um cargo que você gostaria, assim? Como é que isso pesou na sua decisão? Isso. Não foi os meus desafios, né? Eles começaram desde que eu precisei sair realmente de casa, do interior, para estudar. E aí, depois, estudar na capital. E aí, de uma capital, eu sair para outra para fazer estágio e depois trabalhar. Eu acho que o primeiro desafio é esse, você deixar a sua zona de conforto, né? Mas, de fato, você precisa sair dela. Eu acho que isso foi muito importante no meu crescimento profissional e pessoal. Se pudesse voltar e fazer tudo diferente, eu não faria diferente, eu faria igual. Sairia e estou muito feliz por ter feito isso, né? Tem aquela distância, aquela saudade, mas a gente consegue controlar isso. Em segundo lugar, meu segundo desafio foi entrar na indústria como meu primeiro emprego. Então, eu me formei, já entrei na UNAFEP como primeiro emprego, sem experiência, só com a bagagem de graduação e de estágio, que eu já tinha feito na própria indústria. E aí, quando eu cheguei lá, quais são as atividades que eu vou desempenhar? O que é que eu vou fazer agora? Isso me assustou um pouco na época, mas com a bagagem que já vem da graduação, não foi tão difícil. Todo mundo já sabe que eles não me exigiram tanta experiência, então as atividades que eu comecei a fazer, realmente eu não tinha visto aquilo tão especificamente na graduação, mas eu consegui desenvolver pouco a pouco. E fui conhecendo muita coisa que eu não tive contato antes, principalmente da parte documental, porque a gente não tem esse contato na graduação. O que eu vi foi, como eu já falei, na resolução, que na época era RDC 17 de 2010, hoje a gente já tem a RDC 301 de 2019, e consegui ver também algumas elaboração de procedimento operacional padrão. Então, isso foi bem básico. E foi uma das primeiras coisas que eu fui trabalhar dentro da empresa. Era com a parte documental, né? Essa foi a segunda. Como terceiro desafio, sabendo desempenhar aquelas atividades, utilizar aquelas ferramentas de qualidade,
Em menos de 3 anos, eu fui convidada a assumir um cargo de liderança, então existia uma equipe que eram 13 pessoas. Eu continuei fazendo as coisas que eu fazia, só que agora, além de uma pegada mais operacional, eu tinha um pouco do planejamento tático também. Eu precisava ver coisas novas, então eu precisei focar um pouco em gestão, que aí vai mais para a parte de Lorena, como ela já comentou, que os grandes desafios para ela são gestão, né? E aí eu tive um pouco também, eu tenho passado um pouco por esses desafios de cargo de liderança, e acredito que o último mais atual foi há 1 ano, né? Eu saí de um cargo de liderança, fui para outra equipe, mas dentro da garantia da qualidade, e agora eu faço atividades novas e assumo uma outra equipe. Então, na época que me convidaram para fazer essa mudança, eu aceitei realmente como um desafio, porque eu precisava aprender coisas novas dentro da indústria. E aí agora eu acho que eu tenho uma bagagem melhor como profissional. Entendeu? Eu sempre levei o LAFEP, acho que é importante dizer isso para os alunos de graduação, como era meu primeiro emprego, e só que eu estou lá até hoje, mas eu sempre levo o LAFEP como uma grande escola. Eu aprendo todos os dias tem novidades, tem coisas novas para a gente fazer, aprender e buscar conhecimento. É muito legal estar dentro da indústria. Não é aquela rotina maçante que se repete diariamente, faz o mesmo comprimido e executa o mesmo sempre se depara com processo. uma novidade. Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia. Não, E aí- especialmente na garantia agora, com essas novas, todo dia é uma resolução que muda, muda o sistema de HVAC, muda o sistema de validação, muda o processo, né? E a gente tem que estar cumprindo as normas e tem que estar correndo atrás, e tem que estar se... Então, realmente, assim, a indústria é muito dinâmica. Ela é muito dinâmica. Ela está o tempo não todo... permite ficar parado, não permite ficar parado, mas é muito dinâmica. Realmente, eu concordo com a Luísa que o aprendizado é diário. A gente não para, né? Todos os dias tem coisa nova. E agora, com essas análises de risco, essas exigências novas da vigilância da RDC 301, que veio, assim, para realmente fazer com que cumpra-se, né, o que tem que ser, e realmente tem sido um grande desafio isso, mas é bom, é muito bom. A nova resolução, ela traz uma pegada mais gerencial, né? Ela aproxima muito a parte operacional da parte estratégica da empresa. Verdade. E a resolução, ela não trazia isso muito bem definida. Agora fala muito em gerenciamento de risco, é uma ferramenta que ela dá. Isso, o gerenciamento de risco hoje faz parte da rotina da indústria. Hoje não existe uma indústria farmacêutica que não tenha gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco hoje é o beabá, da época como a gente fazia os POPs antigamente, e é gerenciamento de risco agora, né? Tudo tem que ter gerenciamento de risco, realmente. Isso. Olhando para o retrovisor, quais eram as expectativas que vocês tinham? Então, as expectativas que vocês tinham lá atrás correspondem de alguma maneira à realidade que vocês vivenciam hoje ou não? Mudou alguma coisa? Mudou a expectativa? É melhor? É pior? Olha, falando da minha vida profissional, mudou muito, porque quando eu imaginava que hoje eu já previa, assim, que eu seria uma grande pesquisadora, com muitas publicações, muitas patentes, com muitos alunos defendidos, sendo pesquisador 1B, 1A do CNPq, era isso que eu previa para a minha vida, já tendo feito pelo menos uns 2 pós-docs, eu imaginava isso pelo meu perfil profissional, pelo perfil profissional que eu achava que eu tinha, né? E quando eu assumi a gestão, há 6 anos, quase 7 anos atrás, foi em fevereiro de 2014, eu mudei muito em relação a isso, assim, porque, de fato, a gente não tem tanto tempo para fazer a pesquisa da forma como a gente gostaria, essa pesquisa mais básica e pura que a gente faz, né? E eu tive que mudar um pouco, eu saí da parte eu trabalhei com nanosistemas, com a parte de terapia gênica, no Nuplan a gente trabalha com medicamento tradicional,
comprimido, cápsula com sintético, não tem nada a ver com biotecnológico. Então, assim, eu mudei muito o meu perfil de pesquisadora e incluí a gestão dentro do meu portfólio, digamos assim, profissional. Então, quando eu olho para trás, eu vejo muita coisa diferente do que eu tinha traçado para mim. Às vezes, eu acho que poderia ser melhor do outro jeito. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, quando eu vejo que o que está sendo feito, o que eu tracei para a minha vida profissional, que eu fui aproveitando os passos, eu consigo ver, visualizar na população, né, assim, na sociedade, o impacto social que o meu trabalho hoje traz, e aí eu tenho a questão dos projetos de extensão, os próprios projetos de pesquisa que são mais relacionados a doenças já existentes e com produtos que possam ir para o mercado mais de imediato, ou processos, enfim. Então, eu fico feliz com o que hoje eu não vejo o mesmo cenário que eu olhava no retrovisor, mas não é, eu acho muito bom também, né? Eu também acho muito bom o que aconteceu após essa mudança na minha vida. Na verdade, eu sempre pensava em ou continuar a área acadêmica, por causa das iniciações científicas que eu tive contato, ou também tinha curiosidade no mercado de trabalho, né, que já a minha vontade era ser profissional de indústria. Então, acabou que eu consegui passar no concurso, logo depois logo depois que eu me formei, já entrei na indústria, e aí hoje eu gosto de dizer que realmente as minhas expectativas, elas foram atendidas e até superadas. E aí eu tinha aquela vontade de conhecer, como eu já falei, a parte de legislação, saber como era o atendimento às resoluções das normas de órgãos regulatórios, saber como era a rotina de uma empresa, e eu já consigo hoje saber o que cada área faz. Conceitos bem básicos que eu via na resolução, por exemplo, ordem de produção. Eu consegui ver o que era uma ordem de produção. Eu consegui já ver o acompanhamento de registro da documentação de lote. Então, são conceitos muito básicos que a gente vê na resolução e fica se imaginando como isso acontece. Investigação de desvios, então, eu utilizei ferramentas para investigar desvios, chegar em causa raiz. Então, isso realmente me traz hoje uma realidade que realmente supera as minhas expectativas. Hoje eu já tenho novas expectativas, que como estou na parte de liderança de equipe, então eu tenho as expectativas dentro da área de gestão, até mesmo gestão da qualidade para atendimento às novas normas regulatórias. E aí eu estou me especializando hoje, né? Estou fazendo MBA de gestão de qualidade já para sanar essas novas expectativas, e isso está em andamento. Mas olhando no retrovisor, tudo aquilo que eu imaginava, hoje eu consigo dizer que eu consegui, estão superadas, né? Minhas expectativas, elas foram atendidas. A próxima pergunta é: qual é a função, ou, na verdade, como a sua área de atuação hoje se relaciona com as outras áreas da indústria? Tem alguma relação? Você acha que fica muito ligada à sua função ali pontual, ou ela tem uma interação com as outras áreas da indústria? Bom, no meu caso, como somos muito poucos, né, o gestor, ele participa ativamente como eu falei, apesar de estar na gestão, eu desço para a produção. A gente, recentemente, agora teve uma experiência devido à pandemia, né, nós nos colocamos à disposição para fazer a produção de álcool 70% para o estado do Rio Grande do Norte, então a gente teve que adequar toda uma área produtiva. Lembrem, a gente tem área produtiva para sólidos, é completamente diferente de área produtiva para líquidos, ainda mais inflamáveis, então a gente precisou fazer uma adequação de área, aquisição de insumos, de álcool, de embalagem, então tudo isso eu e a gestão como um todo fez parte. Então, no caso da gestão, eu acho que apesar da gente não estar no chão de fábrica mesmo, no nosso caso, como é uma indústria pequena e somos muito poucos,
a gente precisa ter resolutividade e permear por todas as áreas da indústria. Então, rotineiramente eu estou no P&D, rotineiramente eu estou no almoxarifado, rotineiramente eu estou na produção, não produzindo, mas avaliando e fazendo a parte de gestão mesmo, vendo as problemáticas, enfim. Rotineiramente estou no controle de qualidade, e a gente tem muitas reuniões com os chefes de setores, então a gente consegue permear todas essas áreas, assim, e a indústria, ela parece uma engrenagem, realmente. Não existe nada que ande sozinho. A garantia de qualidade, que é o setor que Luísa trabalha, ele é quem faz, é uma grande, é como se fosse aquela grande engrenagem que faz com que a indústria, ela realmente ande. No final das contas, tudo passa pela garantia, né? Então, a indústria, apesar de ter setores separados, eles se conversam bastante. Pelo menos essa experiência que eu tenho de onde eu trabalho, né? Então, a garantia da qualidade, realmente, ela tem contato com todas as áreas da empresa. Desde a emissão da documentação de lote, o PCP, ele programa, ele diz o que tem que produzir, a gente emite a documentação, essa documentação vai para ser registrada durante as operações produtivas, essa documentação, ela volta para a garantia para análise, então tudo tem que estar de acordo com as boas práticas de fabricação. Existem os monitoramentos ambientais, existem os relatórios que são emitidos por lotes, a gente tem que gerar os relatórios de revisão periódica do produto, que hoje já tem um novo termo, diante da resolução da RDC 301, e é feito o acompanhamento estatístico, a validação que fica dentro da garantia da qualidade lá na LAFEP também tem que qualificar os equipamentos que chegam, tem que ficar atento às requalificações, validar os processos, validar os sistemas. Tem as autoinspeções, que a garantia da qualidade também faz, a investigação de desvios, controle de mudanças. Então, tudo isso está muito ligado aos setores de controle de qualidade, de PCP, pesquisa e desenvolvimento, que mais? Os almoxarifados. Então, lá tem o controle documental. Eu acredito que hoje a gente tem mais de 700 até 900 procedimentos operacionais padrão de todas as áreas de todos os setores da indústria. Então, realmente está totalmente ligado. Eu diria que é a cabeça ou o coração que faz a indústria funcionar, garantindo a qualidade do produto, né? Para que ele realmente saia com qualidade para um uso pretendido, que é o uso pela população, pelos pacientes. Mas assim, como é a rotina da área? A rotina diária, né? Então, assim, na parte de gestão, a gente tem muitas demandas e elas são variadas, né? A gente tem demanda desde elaboração de... Quem elabora os termos não sou eu, mas eu faço a leitura dos termos de referência para fazer a aquisição. Na questão contratual, se a gente tem empresa parceira, a gente precisa discutir os contratos, eu também participo, também estou dentro na parte técnica, se a gente vai fazer parceria com alguma empresa e vai discutir o processo produtivo, também estou participando. Então, assim, minha rotina, na verdade, é uma rotina que depende muito do que tem de demanda, né? Então, pelo menos uma vez por dia eu vou ter uma reunião, seja com o setor de manutenção, seja com o setor de produção, seja com o setor de almoxarifado, seja com o setor de controle de qualidade, garantia de qualidade. E isso é muito importante porque as demandas, elas são inúmeras. Todos os dias você vai ter coisas na sua mesa para resolver, né? E por mais que você se organize e tenha uma rotina estabelecida, virão coisas que não estavam naquele momento previstas. Então, é basicamente isso, eu preciso todos os dias estar presente, apesar de que eu tenho outras atividades, né, e que aí esse também é um dos desafios, porque normalmente quem é gestor, por exemplo, acredito eu que o vice-diretor do LAFEP, eles não precisam ir dar aula, porque eles não fazem parte de uma universidade, né, como o próprio o diretor do LACFA e do LQFEX, eles estão ali naquela função exclusivamente para aquilo, no meu caso, não. Então, a minha rotina é um pouquinho diferente, mas basicamente o quê? É essa parte de gerenciamento mesmo, de
avaliação de documentos, de reunião para definir, enfim, estratégias. É basicamente isso que a gente faz e resolver os problemas também, né? Um problema de estrutura, até desde estrutural até problema de RH, quem faz todos somos nós somos muito poucos, então a gente precisa meio que fazer como a gente diz aqui, assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né? É mais ou menos isso. Lu, e a sua rotina, como é? Você tem como é que eu digo? Porque Lorena deu para perceber que a rotina dela depende muito da demanda diária, né? É isso. Mas a sua rotina tem um planejamento diário que você tem que cumprir, aí você segue aquele planejamento, ou você também depende das demandas que acontecem diariamente? Dependo também, mas tenho a minha rotina. Eu vou tentar explicar um pouco. Logo quando eu chego lá, eu tento ver logo os meus e-mails, porque algumas decisões elas mudam bastante. Então, as nossas programações elas mudam constantemente, devido aos problemas que a gente tem. A Lorena já falou, com licitações, na demora de compra de equipamento, de insumo. Então, a gente tem esses problemas, essas programações elas modificam o tempo inteiro. E aí eu tenho que, como eu estou na parte também de liderança, eu tenho que verificar como é que vai ficar o nosso cronograma, nosso planejamento para os próximos meses, até 3 meses. Tento ver as atividades da equipe. Hoje eu estou numa equipe menor, então é mais fácil conseguir acompanhar cada atividade que eles estão executando. Às vezes a gente realmente tem que parar uma atividade para iniciar uma outra, retomar aquela que tinha ido para o final do ano, a gente tem que aproximar. Então isso muda constantemente. Além dessa parte gerencial, eu também tenho algumas atividades operacionais, que são aprovações de documentos, tentar elaborar uma validação de processo, uma validação de limpeza. Tem também pessoas que me ajudam nessa parte do que a gente precisa entrar em contato com o PCP, programar, e a gente ver quais são os momentos de amostragem que a gente precisa fazer. O controle de qualidade, ele consegue fazer essa análise nesse período, então tudo isso tem que ser bem organizado, eu fico mais nessa parte de organização. Também faço elaboração de documentos, quando é possível, eu participo da elaboração, não somente da aprovação. Os monitoramentos a gente consegue dividir entre a equipe, então tem que ter o monitoramento de qualificações, o monitoramento de validações, os monitoramentos ambientais, que também a gente faz no nosso setor. E tem os e-mails, né, que eu já tinha falado que eu verifico, e ainda tem algumas reuniões que eu participo, que elas não são tanto decisórias. Acho que existem os meus coordenadores, os meus diretores, que eles participam mais da parte decisória, mas eu também participo de algumas reuniões. Eu acho que, em média, eu participo de 3 reuniões por semana, para ficar ciente daquelas atividades e alterar os meus cronogramas, os meus planejamentos. É basicamente o que eu faço hoje. Já na área que eu estava antes, que era a parte de análise documental, a gente fazia muita análise de documento para liberação de lote, fazia as investigações, as autoinspeções, os relatórios de revisão periódica do produto. Então, era algo um pouco diferente, mas que também está tudo elencado dentro da garantia da qualidade. Controle de mudanças. Aí sempre tem reuniões, além das reuniões mais com aspecto decisório, ainda tem também as reuniões de controle de mudanças. Então, para cada ou qualquer mudança que acontece na empresa, tem que ter uma avaliação por um comitê multidisciplinar. Tem que ter o comitê também, tem o comitê de validação, que é o que eu faço parte, a gente tenta manter as reuniões semanais. Tem comitê de desvios, então quando acontece um desvio, isso também tem que passar pela avaliação do comitê para decidir o plano de ação. Então, a qualquer momento pode aparecer coisas para participar, mas a minha rotina seria essa de gerenciamento e alteração de cronogramas e acompanhamento de atividades e aprovação de documentos.
Seria basicamente isso. Qual seria o perfil que um aluno tem que ter, por exemplo, para ir para a área que vocês estão? Assim, essa pessoa para ir para a área de gestão ou de garantia tem que ter essas habilidades e tem que ter esse perfil. Não sei, tem que ser calmo, tem que ser metódico, tem que ser proativo. Quais são o perfil que vocês acham que uma pessoa deveria ter para ir para a área que vocês estão? Bom, considerando que eu não acho nem que eu tenho perfil para gestão, mas um perfil que eu acho, assim, para participar, para ser gestor, a pessoa tem que ser muito organizada, né? Porque você precisa de um nível de organização para que você mantenha as atividades e mantenha a parte de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento de processos, de gerenciamento de, enfim, de contratos. Tem que ter uma organização. Precisa ter jogo de cintura também, né? Porque quando você está na gestão, você vai enfrentar diferentes problemas, desde um problema que seja de recursos humanos, até um problema que seja político, que vem, falando no caso de uma gestão do laboratório oficial, mas que isso também serve para o privado, que vem de cima, né? Então, os problemas vão desde os menores até os problemas maiores. Então, tem que ser uma pessoa extremamente resolutiva também, objetiva, não adianta muito arrudeio, porque as decisões, tudo depende das suas decisões. Lógico que você não vai tomar as decisões sozinho, você tem que ter uma equipe, você tem que saber muito bem trabalhar em equipe para ouvir, porque você não vai saber de tudo. Então, na hora que eu vou resolver um problema do controle, eu tenho que ouvir o setor de controle de qualidade para poder entender o que está acontecendo e resolver essa problemática. Essa questão no caso do público, de burocracia e de processos de licitação, compras, essa parte orçamentária, o senhor tem que ter muita paciência, isso aí tem que ter, porque, olha, muitas vezes dá vontade realmente de chutar o balde, assim, e você tem que ter muita paciência, porque você lidar com muitas situações e pessoas que são de setores distintos, Então, assim, a gestão, ela e tem que ter um componente político também, você tem que saber lidar com as pessoas, acima de tudo, porque você vai estar... não é a sua opinião que vale, né? Você tem que ver o que é melhor para a instituição que você está gerenciando. Muitas vezes eu vou contra algo que eu acredito, eu, pessoa, mas que eu sei que se eu não tomar aquela decisão daquele formato, vai ser ruim para a instituição que eu estou trabalhando. Então, a gente tem que ter um pouco se desprender um pouco do que é opinião própria, né, para você ver o todo. Então, eu acho que ser gestor é muito bom, mas a gente tem que se desprender de algumas coisas, assim. Por isso que eu achei que eu não tivesse perfil, eu sempre me achei muito... não é correta, mas, assim, muito radical em certas coisas. Minha decisão é essa e pronto. E eu aprendi com a gestão que a gente tem que ter um jogo de cintura, muitas vezes, até para mostrar, mesmo que sua opinião seja a correta, você tentar não bater de frente, né? Eu acho que isso é importante demais, porque bater de frente em gestão é muito difícil. Você até consegue convencer as pessoas da sua opinião, mas você não pode às vezes, falar isso de uma forma tão clara. As pessoas precisam entender o porquê que é a sua opinião que é. Então, assim, tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e paciência. Basicamente, eu acho que é isso. Lu, e para garantia, qual é o perfil que, além de gostar de normas e resoluções, qual é o perfil que uma pessoa tem que ter para assumir um cargo na garantia de qualidade? Bom, a garantia, ela acaba sendo um pouco dinâmica também, porque essencialmente tem que gostar de avaliação documental, né? Então, mas dentro dessa parte documental, a gente tem pessoas que se destacam melhor com a parte estatística. Então, quem tem mais habilidade com números e estatística
desempenha algo interessante na garantia. Tem que ter perfil também analítico, para dentro daquela documentação verificar se tudo está de acordo com as boas práticas, com as resoluções, as normas. Tem que ser proativo, paciente. Tem alguns documentos que a gente precisa sempre entrar em contato com as áreas, então tem que realmente ser paciente, porque nem todo mundo às vezes está num dia muito bom, e para sanar aquela dúvida a gente precisa realmente ser paciente, trabalhar com pessoas é complicado. O que mais? Gostar realmente de procurar se atualizar, porque são normas que elas mudam constantemente, e aí tem que estar realmente de acordo com todas as normas, não é somente a Anvisa, tem FDA, várias outras fontes que a gente pode utilizar, e aí realmente o profissional ele tem que estar atualizado. Vou aproveitar e falar algo que a resolução ela trouxe no ano passado, que está muito voltado ao profissional estatístico para o acompanhamento das validações. Então, acho que ele pede para que seja um profissional, um estatístico realmente, só que acredito que o farmacêutico que tiver uma facilidade nessa área, ele vai estar à frente de qualquer outro profissional na indústria. A resolução também traz a necessidade de um profissional toxicologista, que é algo que nós estamos buscando ainda para a empresa. Também o farmacêutico que tiver facilidade com essa área vai facilitar os processos. Acredito que na maioria dos casos são médicos, né? Mas aí precisa que o farmacêutico oriente para o que realmente a gente quer, que está voltado às validações de limpeza dos equipamentos. E algo também que talvez a graduação ela não tenha muito isso, não sei como está hoje, na época eu não tive, que é a parte de gerenciamento, através de gerenciamento de risco. Então, eu acho que na graduação essas ferramentas de análise de risco, de ferramentas de qualidade realmente, elas não estão bem esclarecidas, isso não existe na graduação, e é uma necessidade que hoje a indústria ela vem trazendo e realmente precisa adotar. Então, é um processo que todas as indústrias, acredito que algumas já tinham isso implementado, mas a maioria delas estão no processo de implementação. Então, o profissional que chegar hoje numa indústria com essa noção, ele também vai estar à frente de qualquer outro profissional. Eu achei que para ser da garantia o cara tem que ser chato. Porque é sempre aquela pessoa que está arrumando defeito no que o outro está fazendo, né? Então, assim, na minha cabeça, eu costumava brincar na aula e dizer assim, para você ser da garantia, você tem que ser chato e dar conta da vida do outro. Porque o profissional da garantia, ele está sempre olhando o que você está fazendo, analisando o que você está fazendo, dando conta, né? Isso aqui não é assim, faltou o documento tal, o lote tal. O profissional da garantia, ele diz como tem que ser feito, ele acompanha se está sendo feito daquele jeito, ele reclama se não tiver sendo feito. Ele fica dando conta da vida do outro. Então, assim, de uma maneira geral, o que é que você tem que ser? Você que tem que gostar de dar conta da vida do outro. Mas essa é a função, né? Você tem que ficar ali gerenciando todo mundo. E de alguma maneira você acaba dando conta, assim, do trabalho do outro, né? Mas, de uma maneira geral, é o chato. Eu costumo dizer assim, é o chato da indústria. O cara que tá sempre... do jogo de cintura também, né? Reclama. Jogo de cintura pode ser. Eu, por exemplo, não caberia na garantia, porque eu não tenho nenhum jogo de cintura para dar conta da vida de ninguém. Tá, bom, a gente está quase acabando. E aí, só para vocês entenderem, essa é uma disciplina eletiva para os alunos que já estão concluindo o curso, né? Uhum. E aí, quando a gente está concluindo o curso, vocês devem lembrar que tem sempre aquele friozinho na barriga de ai, meu Deus, e agora, né? Pô, será que é isso aí? Continua nisso aqui? Acredita e segue? Ou
qual é a mensagem que vocês dariam para um aluno que está terminando o curso, assim? Né? Vocês agora que anos depois que se formaram, já conseguiram, de alguma maneira, se estabelecer em uma determinada área, da profissão, de uma maneira geral, né? No nosso caso, da indústria, mas o que vocês diriam? O que vocês diriam para um aluno que quer ir para uma área dessa? Assim, que tipo de mensagem vocês deixariam para esse aluno? Bom, primeiramente eu queria dizer que, assim, a indústria farmacêutica é um mundo mágico, né? Assim, eu fico muito feliz de saber desde o princípio que eu queria muito essa área tecnológica e ter conseguido. Eu acho que se eu puder dizer para todos os alunos que estão vendo essa disciplina, provavelmente têm afinidade, é que sigam, porque realmente é um mundo mágico, é muito bom. Foco e determinação, assim, você saber o que você quer é muito importante. Então, saber, você já direcionar para que área você deseja ir também é outra coisa que é muito importante, até porque você vai procurar disciplinas ou cursos que vão lhe ajudar naquela área. Ao mesmo tempo, aquilo que eu falei com relação a não desperdiçar a oportunidade, porque pode acontecer de você ser surpreendido, né? Então, assim, saber o macro, o que eu desejo, eu quero indústria, ok. E aí, dentro da indústria, você se permitir o que você deseja, né? Abraçar a oportunidade e também não ter medo de dizer, disso eu não gosto. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu acho que o grande segredo é você realmente estar desenvolvendo um trabalho que você sente prazer. Então, assim, a mensagem que eu deixo é, primeiro, indústria realmente é um mundo mágico. Se você tem afinidade, agarre, porque é muito, muito bom. Uma coisa importantíssima, né? A gente está vivendo um momento de pandemia agora. Qual é a mensagem que eu trago? Todo mundo se preocupou em fazer hospital de campanha, contratar profissional, fazer teste, e ninguém se preocupou com o medicamento que está sendo usado para sedação, que quem faz isso é o farmacêutico. E o que é que aconteceu? Se vocês buscarem, realmente os números estão caindo, né? Mas existe uma grande problemática de falta de medicamento. Por quê? Porque ninguém se preocupou como é que iam ser feitas essas aquisições, como é que as indústrias estão se preparando para conseguir atender. Então, a área da indústria farmacêutica, ela é essencial, ela é o coração. Se você tiver hospital, médico, não tiver remédio, medicamento, você não tem nada. O paciente não vai ser entubado sem ter sedativo, sem ter bloqueador neuromuscular. Então, assim, é uma área que exige muito, que é muito necessária. Ninguém vive hoje sem indústria de medicamentos, não. O mundo não vive hoje sem indústria de medicamentos. Então, assim, é uma área extremamente importante. Agarrem a oportunidade. E aí, procurem dentro da indústria o trabalho que lhe dá prazer. Né? No caso de Luísa, ela gosta de ler documento, né? Ela adora. Então, tem gente, eu particularmente gostaria de ir para o P&D, mas, assim, cada um vai ter um perfil. E na hora que lhe surgir a oportunidade de fazer algo que você, às vezes, nem sabe que você gosta, e muitas vezes, até às vezes, acha que nem gosta, mas tente, porque pode ser que você se surpreenda. Essa é a mensagem que eu deixo. Lu, você tem alguma mensagem, além de leia documentos? Ainda bem que alguém faz isso, né? Se depender, eu costumo dizer assim, graças a Deus que alguém faz isso. Se dependesse de mim, não teria essa sessão na indústria. Gente, mas é importante a parte documental, porque quando a Anvisa... Não, eu tenho certeza que é importante. Gente, é o mais importante. Não, eu tenho certeza, ainda bem, mais importante é alguém que faça isso. Pois é. Que eu posso falar... Eu posso dizer o que eu fiz na época, né, que foram os estágios. Eu aproveitei os estágios disponíveis na graduação para tentar realmente saber se era aquilo que eu queria. Então, eu fiz estágios em análises clínicas. Eu cheguei a fazer estágio em farmácia hospitalar, mas era até um hospital muito pequeno aqui do interior, mas eu cheguei a ver como era um pouco da rotina, não me interessei muito, e fiquei na dúvida ainda entre análises clínicas e a parte industrial, ou alimentos, que era o que eu já queria, ou medicamentos. Então, aproveitei o estágio na indústria de medicamentos, e lá dentro eu consegui realmente identificar
quais as áreas que eu poderia trabalhar. Então, isso já vai ficando bem mais fácil, né? Se sair da graduação já sabendo o que quer realmente, é bem fácil traçar metas para chegar àquela finalidade. Quando não se sabe, é um pouco mais complicado, né? A gente tem que realmente ver durante aquelas disciplinas que foram dadas, né? Nem todas a gente consegue se aprofundar nelas, mas sabe mais ou menos qual a área que quer seguir dentro da atuação farmacêutica. Então, acho que essa é a dica que eu dou. Se já tem algo realmente definido, vai atrás, não deixa passar as oportunidades, né? Aproveita tudo que vier, tudo é válido, tudo é conhecimento, tudo é crescimento. Essa é a mensagem que eu deixo para o pessoal. Que bom. Muito obrigada a vocês. Eu costumo dizer também assim, que você sempre pode desistir, né? Você aceita a oportunidade e se você não quiser, você desiste. Você aquilo que eu falei, não ter medo de dizer não também, né? Se não gostar. Né? Mas, assim, é importante experimentar antes, para ter certeza que não quer. Né? Que deixar o espírito aberto, né? Porque, assim, desistir você pode sempre. Não quero mais. Aí você muda e, como eu diria que é o meu sonho, vai vender colado de concha em Canoa Quebrada, né? Mas muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que é importante falar com quem é diferente, além de ser um sotaque diferente, mas são experiências diferentes da que a gente tem aqui na UFRJ, né? Porque aqui a gente tem um perfil muito do aluno que já começa o estágio na indústria muito cedo, e são aquelas indústrias sempre multinacionais, indústrias grandes, então, assim, tem um perfil diferenciado. E às vezes a gente não se dá conta que existem outros tipos de indústria, né? Que você pode ser servidor público e também trabalhar na indústria, porque não sei se todo mundo tem isso claro na mente. Além de ter, assim, a experiência de sair da caixinha, né? Tipo, sair da sua zona de conforto para assumir um cargo completamente diferente do que da formação que a gente teve, que é o caso de Lorena, que é uma farmacêutica técnica, mas aí entrou na vice-direção de um laboratório oficial. Então, de longe, a gente não tem essa formação, mas de alguma maneira é importante também assumir isso, e é importante ter um farmacêutico na gestão, por mais que a gente diga que a gente não recebe a formação para ser gestor, mas um farmacêutico na gestão tem um olhar diferenciado do que se fosse só um administrador. Sim. E a experiência de Luísa, que saiu literalmente de casa, né, Lu? Para ir atrás do cargo que você queria, que não tinha perto da sua casa. Aí, em grandes cidades, como é o Rio de Janeiro, é muito comum a gente ver isso, assim. Você fica sempre Como tem muitas oportunidades do lado dos alunos, eles acabam ficando nos estágios que tem aqui do lado, que são bons, são ótimos. Mas aí, às vezes, quando aparece uma oportunidade um pouco mais longe, parece que é difícil. E, na verdade, nem é tão difícil assim, né? Sobrevive-se a isso. De uma maneira geral, e você aprende outras coisas, assim, né? E, às vezes, a oportunidade que a gente quer não está do lado da casa da nossa mãe. Tem essa dificuldade também. É uma pena, mas não dá, às vezes não dá para unir tudo, né? Assim, não dá para você ficar perto da casa da sua mãe e assumir o cargo que você quer na carreira que você quer. De alguma maneira você vai ter que conciliar. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. É um prazer enorme, assim, de participar de uma entrevista dessa para a UFRJ com 3 pessoas que foram formadas aqui pela UFRN, cada uma hoje está numa instituição diferente. Luísa, que foi nossa aluna, né, eu fico muito, muito feliz cada vez que eu vejo um egresso, assim, conseguindo realizar o seu sonho e sabendo que minimamente, de algum jeitinho, a gente fez parte dessa formação. Uma colocação com relação aos laboratórios oficiais, né, eu acho que vocês vivem tanto a questão também do aluno querer ser contratado de estágio, que eles procuram sempre a indústria privada, que vocês, na verdade, vocês estão exatamente no local, no maior polo de laboratórios farmacêuticos oficiais do Brasil. Acho que aí tem, dos 23, eu acho que 6 ou 7 são do Rio de Janeiro.
E tem as farmacêuticas também, a Nortec aí, que fica em Xerém. Então, assim, vocês vivem num universo que é bem diferente do nosso e que às vezes vocês mesmos nem atentam, Sim, né? sim, por isso que é importante trazer alguém de laboratório público. É importante, porque assim, eu sei que ele vai querer ser contratado, mas é uma outra realidade, que é importante ele Sim, claro. Hoje queria agradecer pela participação a você e a Bianca. E falar também que a proposta da disciplina ela é muito interessante, eu adorei. Eu vi alguns vídeos anteriores da própria Bianca, onde ela fala qual é a finalidade da disciplina. Muito interessante, a gente realmente precisa desse link entre indústria e a área acadêmica. Tá bom, Parabéns. então. Um cheiro, obrigada por terem participado mais uma vez. Um Até a cheiro. próxima.